Podemos classificar as ondas também com relação à sua natureza. Dessa maneira, as ondas podem ser mecânicas, que a gente vai falar agora, ou eletromagnéticas, que a gente fala daqui a pouquinho, tá? Vamos olhar para essa fotografia primeiro. Olha o dedinho batendo na água, né? Plop, 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 batendo na água, gerando aqui perturbações na água, na superfície da água, essas perturbações se propagam pela água. Pois bem, quando você cria essas perturbações, você está colocando partículas do meio para oscilar. A gente vai falar de oscilação mais adiante. E essas oscilações aqui geram as ondas, né? Agora, essa é uma característica fundamental das ondas mecânicas, a necessidade de matéria. Porque é na matéria que você cria as vibrações e essas vibrações que vão gerar onda também se propagam pela matéria. Uma decorrência importante disso é que ondas mecânicas não se propagam no vácuo, né? Não tem matéria, não tem como. Vamos registrar um tipo de onda importante dessa natureza mecânica? As ondas sonoras, as ondas de som. Lembra daquela máxima? O som não se propaga no vácuo. Por quê? Não tem matéria. Então um som que é uma onda mecânica não tem como se propagar. Ondas mecânicas são longitudinais ou transversais? Bom, elas podem ser dos dois tipos, né? Elas podem ser longitudinais, elas podem ser também transversais, né? Dá para identificar? Às vezes é mais simples, às vezes não tanto, mas nessa fotografia aqui, por exemplo, está razoavelmente simples. Se você perceber que o dedinho está oscilando aqui na vertical, né, tocando a água, e a propagação acontece na direção horizontal. Direções de perturbação e propagação ortogonais ou perpendiculares, então nesse caso o exemplo é de uma onda transversal, tá bom? Mas poderia ser longitudinal numa outra situação. Uma outra coisa importante a se registrar é com relação à velocidade de propagação dessas ondas. A velocidade é influenciada por alguns fatores, como por exemplo a forma da onda, né, se ela é transversal ou longitudinal, e também de características do meio. Né? O meio, com as suas características, pode influenciar fortemente a maneira como as ondas caminham, a sua velocidade. Tá bom? Vamos falar de ondas eletromagnéticas então. As ondas eletromagnéticas, né, elas são geradas a partir de cargas elétricas oscilantes. Cargas elétricas oscilantes. Né? Vamos falar sobre oscilação já, vai? Imagina que você tem aqui uma carguinha elétrica e ela fica balançando assim, para cima e para baixo. Então isso aqui seria uma carga elétrica oscilante, tá? Eu vou deixar um exemplo aqui registrado de ondas desse tipo, que são as ondas luminosas, né, ondas de luz, são ondas eletromagnéticas. E a gente não vai entrar assim em muitos detalhes a respeito dessas ondas. Aqui a gente tem só um exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que essas ondas se comportam, tá? Então olha nessa figura aqui. Nessa figura nós temos aqui a representação, eu vou marcar aqui com uma cor azul, da onda elétrica e da onda magnética associada à geração de uma onda eletromagnética. Observe que essas ondas estão oscilando aqui, uma aqui na vertical, outra aqui deitadinho, mas a propagação dessa onda acontece nessa direção que está marcada em verde. Ou seja, a direção das perturbações e a direção da propagação são perpendiculares entre si. Sabe o que significa isso? Que ondas eletromagnéticas são transversais. Né? São ondas transversais. Tá bom? Com relação à velocidade. Com relação à velocidade é um pouquinho diferente das ondas mecânicas. Né? Depende de características do meio? Sem dúvida nenhuma. Tá? Características do meio. Mas depende também da frequência dessa onda eletromagnética. A gente vai falar de frequência mais adiante. Só para a gente deixar registrado, imagine que você tem aqui, por exemplo, a onda luminosa vermelha e a onda luminosa azul. Elas têm frequências diferentes, como a gente vai falar adiante. E por conta disso, elas têm velocidades de propagação diferentes num determinado meio, no mesmo meio. Tá? Essa diferença só não vai acontecer no vácuo, porque no vácuo todas as ondas eletromagnéticas caminham com a mesma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é considerada inclusive uma velocidade limite na natureza pela física atual. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito agora de características das ondas em geral. Então, eu vou selecionar para a gente aqui uma onda transversal igual aquela que foi formada na corda, né? Vamos lembrar da corda aqui. Então, você tinha a corda aqui esticadinha, aí você vem aqui, balança a extremidade da corda para cima e para baixo e a corda gera-se um pulso, né, inicialmente, aí você começa a gerar pulsos sequenciais, daqui a pouco a corda está assim, né, vibrando para cima e para baixo, 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 dessa maneira. Tá? Eu vou destacar um pedacinho dessa corda aqui. Imagina que você tem aqui a corda oscilando para cima e para baixo, vou dar uma exagerada no desenho. Então aqui você tem, ó, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, ok? E aqui a pontinha presa.
Essa linha aqui, que eu vou desenhar agora, representa o que a gente chama de posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? É a posição que a corda estava inicialmente, quando ela estava esticada e não estava oscilando. Tá? E a gente observa que em relação a essa posição de equilíbrio, a gente tem aqui, deixa eu mudar de cor, a gente tem aqui uns pontinhos aqui em cima, né, pontinho aqui em cima, que são os pontos mais altos que essa corda atinge em relação ao equilíbrio. Esses pontos aqui a gente chama de cristas, tá? Cristas ou picos, tá? E, mudando de cor outra vez, a gente tem esses pontinhos aqui de baixo, né? Esses pontinhos de baixo aqui da corda. Esses aqui são chamados de vales ou depressões, tá? A gente vai preferir falar de cristas e vales, mas a gente pode ter as duas nomenclaturas, vales ou depressões, tá bom? Bom, a partir daqui a gente pode analisar outros elementos da onda. Então deixa eu só refazer esse desenho na próxima lousa, aqui na próxima tela, que a gente vai conseguir enxergar isso com mais facilidade. Vamos lá? Então, eu vou voltar naquela situação da corda que a gente tinha, né? Então aqui está aquela linha de referência, que era a posição da corda quando ela estava esticada, né? Retinha. A gente começou a criar as oscilações, as vibrações, e a corda começou a ter esse formato aqui, ó. Subiu, desceu, foi lá para baixo, voltou, subiu de novo, voltou, foi lá para baixo, voltou, subiu outra vez, voltou, foi lá para baixo, voltou e assim por diante, né? E aqui a extremidade presa. O meu desenho não está assim tão bonitinho, mas imagine que uma onda bem formadinha, né, uma onda bem comportada, ela vai ter essa distância aqui, ó, da crista ao ponto de equilíbrio e do vale ao ponto de equilíbrio. Essas distâncias são iguaizinhas. As distâncias aqui são chamadas de amplitude, tá? E a amplitude está associada diretamente à quantidade de energia que essa onda transporta, tá bom? Se a gente acompanhar a oscilação aqui, ó, a corda começou a balançar aqui no meio, né? Esse ponto verde que eu estou marcando aqui, subiu, formou-se a primeira crista, voltou para o equilíbrio, formou o seu primeiro vale, voltou para o equilíbrio. Então aqui a gente tem um ciclo completo que se repete depois igualzinho, ó. Subiu, crista, desceu, vale, voltou e assim por diante. Então aqui nós temos uma oscilação, tá? Uma oscilação. Essa oscilação aqui, ela comporta uma distância que medida daqui até aqui é chamada de lambda, né? Quem é o lambda? O lambda é o comprimento de onda, tá? Comprimento de onda. É de onda mesmo, tá? Por quê? Porque na verdade ele é o comprimento característico das unidades fundamentais que formam essa onda, dos pulsos fundamentais que formam essa onda. O comprimento da onda seria do começo até o final da onda. Tá? Esse aqui é o comprimento só aqui relativo a uma oscilação. Uma outra coisa importante é que se a onda está sendo formada sempre de uma forma periódica, ou seja, as oscilações aqui na extremidade da corda são sempre bem comportadinhas, o intervalo de tempo que demora para formar aqui um pulso, né, ΔT, ele é sempre o mesmo. Esse intervalo de tempo aqui a gente chama de período, tá? Período, que a gente vai representar pela letra T maiúscula. Esse é o intervalo de tempo para a formação de um pulso, tá? O tempo total da onda é desde onde ela começou até onde ela vai terminar. O comprimento total da onda é a mesma medida, né, do começo até o fim. Para um pulso, o comprimento de onda é lambda, o intervalo de tempo é ΔT, ou período, tá bom? Eu vou falar agora vou falar um pouquinho mais a respeito do período, e a gente vai introduzir uma grandeza fundamental na descrição das ondas, que é a frequência, tá bom? Mas antes disso, vamos só registrar uma coisa importante também. O lambda, o comprimento de onda, ele não precisa ser pego só nessa posição que a gente está marcando aqui. Se você, por exemplo, pegar aqui, ó, crista e crista, aqui também é lambda. Por quê? Ó, crista, equilíbrio, vale, equilíbrio, crista, fechou o ciclo, né? Vale até vale, mesma coisa, daqui até ali, lambda também. Então a gente pode localizar esse lambda em vários pontos, basta a gente pegar o que? Um ciclo completo, tá bom? A gente pode pegar outros pontos também, se você quer pegar no meio aqui da subida, no meio da descida, tanto faz, desde que você feche um ciclo completo, tá? Agora sim, vamos falar sobre período, um pouquinho mais, e frequência, tá? Vamos lá na nossa próxima tela. Como a gente tinha falado agora há pouquinho, o período, ele é o quê? Ele é um intervalo de tempo, né? Vou botar um pontinho aqui. Intervalo de tempo para uma oscilação completa. Tá? Uma oscilação completa. Como ele é um intervalo de tempo, no Sistema Internacional de Unidades, o período é dado em segundo. A gente pode dar o período em minutos, em horas, em dias, em milissegundos, mas a unidade padrão é minuto, é o segundo. Tá? E a frequência? Bom, como uma onda é formada sempre por repetições muito
muitas repetições, né, muitos pulsos, a gente pode fazer a contagem desses pulsos usando a grandeza chamada frequência, que é o número de oscilações completas num certo intervalo de tempo. Tá? Então é o número de oscilações completas por unidade de tempo. Por unidade de tempo. Tá? Se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, a unidade que a gente vai usar para frequência, né, no SI, será o Hertz. Tá? Será o Hertz. Agora observe uma coisa importante. Se a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo e o período é o intervalo de tempo para uma oscilação completa, isso quer dizer que a frequência e o período são grandezas inversas. Então a frequência é o inverso do período. Tá? Isso quer dizer então que o Hertz ele é o inverso do segundo, ou seja, segundo a menos 1. Tá? E a gente vai usar essa grandeza na descrição das ondas aí na sequência. Uma coisa importante para se registrar, aqui vamos deixar no final, é que tanto a frequência quanto o período associado a uma onda dependem apenas da fonte que gerou essa onda. Ok? Valeu!